Você já sentiu que, por mais que lute, algo dentro de você continua vazio? Como se houvesse uma voz silenciosa te chamando, mas você não consegue entender para onde ela quer te levar? Hoje, talvez mais do que nunca, você precisa ouvir essa mensagem. Porque quando você decide entregar sua vida a Deus, algo profundo e real acontece. E essa decisão muda tudo, inclusive aquilo que você achava impossível de mudar. Não é apenas uma mudança de religião ou uma rotina nova de orações. É uma transformação silenciosa, mas poderosa, que começa por dentro e se espalha por cada detalhe da sua existência. Pessoas ao seu redor podem até não notar de imediato, mas você sente um tipo de paz que não faz barulho, mas acalma tempestades internas. Uma força que você nunca soube que tinha começa a te levantar nos dias em que você pensava em desistir. Mas antes disso, existe um momento decisivo. Um momento em que o coração se parte, os joelhos se dobram, e entre lágrimas ou silêncios, você finalmente diz: Senhor, eu não sei mais como continuar. Então agora é contigo. E é nesse instante que o céu se movimenta. Porque Deus nunca ignora um coração que se rende de verdade. Talvez você esteja ouvindo isso agora com o coração apertado. Talvez ontem à noite você tenha orado pedindo um sinal. Ou talvez você nem consiga mais orar. Mas o que eu vou te contar aqui não é teoria. É vida real. É sobre o que acontece quando alguém entrega de verdade sua vida ao Criador. E não é mágica. É fé. É entrega. É propósito. Você vai ver que os problemas não somem, mas a forma como você os encara muda completamente. As batalhas ainda vêm, mas você não luta mais sozinho. E é justamente nessa parceria invisível com Deus que as maiores vitórias nascem. Aquelas que ninguém vê, mas que você carrega no peito com lágrimas nos olhos e gratidão na alma. Talvez você esteja cansado de se sentir perdido, cansado de confiar nas suas próprias forças e quebrar a cara sempre. E se eu te dissesse que Deus não está esperando que você seja forte, mas que você seja sincero? Que Ele não precisa da sua perfeição, mas do seu coração inteiro mesmo que partido? A entrega não começa no momento perfeito. Ela começa no caos, no fim do caminho, na beira do abismo. Quando você já não tem nada, é aí que você descobre que Deus é tudo. Porque Ele não está do outro lado da ponte esperando por você. Ele está aí, no meio da sua dor, pronto para caminhar contigo até o outro lado. Ao entregar sua vida a Deus, você não perde o controle, você se liberta dele. E isso é o mais assustador e mais bonito da fé. É como pular no escuro, mas descobrir que tem braços eternos prontos para te segurar. Você não entende tudo no começo, e tudo bem. A fé não precisa de entendimento, precisa de rendição. Enquanto o mundo tenta te convencer de que entregar é sinal de fraqueza, Deus te mostra que só quem entrega realmente vence. Porque é nessa entrega que você encontra o sentido que sempre procurou. Não nas respostas fáceis, mas na presença constante. Não no alívio imediato, mas na certeza de que, aconteça o que acontecer, Ele está com você. E aqui, neste devocional, eu quero te convidar para um momento diferente. Não uma oração decorada, não um discurso bonito, mas uma conversa íntima profunda entre você e Deus. Um espaço onde você pode parar, respirar e talvez pela primeira vez em muito tempo, sentir que está exatamente onde deveria estar. Fique comigo até o fim. Porque essa jornada que começamos agora pode ser o primeiro passo para a virada que o seu coração está pedindo. Não é por acaso que você está aqui. Há algo maior acontecendo. E se você permitir, Deus vai te mostrar. Ele já começou. O momento da entrega. É impressionante como, muitas vezes, a entrega verdadeira não vem nos dias de calmaria, mas nos momentos em que tudo desaba. Quando parece que nada faz sentido, quando até a fé parece frágil demais para sustentar o peso da dor, é nesse instante que algo começa a se mover. A alma cansada, que antes gritava por soluções, agora apenas sussurra: Senhor,
Eu não posso mais sozinho. E é nesse eco de rendição que Deus se aproxima com mais intensidade. Há algo profundamente libertador em admitir que você não está no controle. O mundo ensina o contrário. Dizem que você precisa ser forte o tempo todo, que não pode falhar, que não pode depender de ninguém. Mas Deus, Ele não espera performance. Ele espera entrega. Ele não quer o seu papel bem ensaiado. Ele quer o seu coração quebrantado. É nessa hora que o Espírito Santo começa a fazer o que só Ele pode fazer. Curar o que está oculto, reconstruir o que foi destruído, dar direção onde antes havia apenas confusão. A presença de Deus não é apenas uma ideia bonita, é uma experiência que muda a forma como você sente, pensa, vive. E essa presença não vem como um trovão, mas como um sussurro que te envolve e diz: eu estou aqui. Você não precisa entender tudo agora. Deus não está te chamando para resolver a equação da fé, mas para caminhar com Ele mesmo nas incertezas. Quando você entrega sua vida a Deus, você começa a viver em um outro ritmo. Um ritmo de confiança, não de controle. É como andar por um campo desconhecido sabendo que, ao seu lado, há alguém que conhece cada passo do caminho. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Deus não olha para sua entrega como o mundo olha. O mundo enxerga fraqueza. Ele vê coragem. O mundo diz que você perdeu. Ele diz que você finalmente ganhou. Paz, direção, propósito. Porque quando você entrega, você deixa de sobreviver e começa a viver. Você pode estar se perguntando: mas e se eu não sou digno? E se eu errei demais? E se eu já me afastei tantas vezes? A resposta é simples. Ainda assim, Deus te quer. A entrega verdadeira não nasce da perfeição, mas do arrependimento sincero. E um coração arrependido é o altar mais poderoso que você pode oferecer a Ele. Neste momento, respire fundo. Deixe que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Não com culpa, mas com amor. Não com acusação, mas com graça. Você não chegou até aqui por acaso. Este é o início de uma jornada. Uma jornada de rendição. Uma jornada de cura. Uma jornada com Deus. O silêncio que fala. Depois da entrega, há um silêncio. Um intervalo entre o clamor e a resposta. E esse silêncio muitas vezes assusta. Parece que nada mudou. Parece que Deus não respondeu. Mas é aí que precisamos entender algo fundamental. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está agindo, mesmo quando você não sente. Há um processo sagrado acontecendo quando você decide confiar. O céu não se move com pressa, mas com precisão. Cada detalhe da sua vida começa a ser alinhado. Pessoas são reposicionadas. Portas se fecham, outras se abrem, mas por dentro, você começa a perceber algo sutil. Você não está mais desesperado, mesmo sem respostas. Isso é fé, isso é paz. O silêncio também ensina. Ele te conduz para dentro, para lugares que antes você evitava visitar. Ele te convida a sentar, olhar para sua alma e perceber o que ainda precisa ser curado. Porque Deus não quer apenas mudar suas circunstâncias externas, Ele quer restaurar o seu interior. E isso leva tempo. Isso requer escuta. Isso exige entrega contínua. É nesse tempo que você começa a perceber o valor da presença de Deus. Não apenas para resolver seus problemas, mas para estar com você neles. Deus não se limita a consertar situações. Ele molda corações. E quando o seu começa a ser moldado, você sente. Não é sobre emoção momentânea. É sobre transformação contínua. Muitas vezes você pedirá algo e Deus ficará em silêncio. E você aprenderá que o silêncio dele é mais sábio que 1000 conselhos humanos. Porque ele sabe o que você não sabe, vê o que você não vê, e prepara o que você jamais conseguiria construir sozinho. Esse é o lugar onde a fé amadurece. Onde você para de buscar apenas o que Deus pode fazer e começa a desejar quem Deus é. E nesse ponto, a entrega ganha uma nova dimensão. Ela se transforma em relacionamento. Você não ora mais para receber algo. Você ora porque quer estar com Ele. E isso muda tudo. Porque quando Deus se torna o seu tudo,
O que falta já não te domina. Você percebe que não precisa entender os planos, porque conhece quem os desenhou. O silêncio se torna companhia. A espera se torna confiança. E a fé? A fé vira vida. A presença que preenche. Chega um momento depois da entrega e do silêncio em que algo começa a florescer dentro de você. A consciência da presença de Deus. Não mais como uma ideia distante ou um conceito aprendido em livros, mas como uma companhia real, constante e viva. Você percebe que, mesmo sem saber como, ele está ali. É como se, de repente, você começasse a ver beleza nas pequenas coisas. Um nascer do sol já não é só mais um dia que começa. É um lembrete de que Deus renovou suas misericórdias. Um gesto de carinho de alguém se torna um toque divino. Uma lágrima que cai durante a oração parece ser ouvida direto pelo coração do Pai. A presença de Deus preenche aquilo que antes era vazio. Não é sobre viver uma vida perfeita, mas sobre viver com propósito. As perguntas ainda existem, mas agora elas não te paralisam. Porque mesmo sem todas as respostas, você carrega dentro de si a certeza de que está sendo guiado. A paz que excede todo entendimento não é um mito espiritual. Ela é real. E começa a se manifestar nos lugares mais improváveis. Quando tudo parece incerto, você sente que algo dentro de você permanece firme. Quando todos te abandonam, você descobre que há alguém que nunca sai do seu lado. É nessa presença que as mágoas antigas começam a perder força. O perdão, que parecia impossível, se torna uma escolha possível. Você olha para si mesmo com mais compaixão e para os outros com mais graça. Porque quem se enche da presença de Deus, inevitavelmente transborda para o mundo ao redor. Você começa a orar diferente. Já não são palavras decoradas, mas conversas íntimas. Você sente que pode falar tudo, até aquilo que tem vergonha de admitir. E mais do que isso, você sente que Deus te ouve. Não apenas as palavras, mas os pensamentos, os sentimentos, os gemidos da alma. Essa comunhão diária é o segredo da caminhada com Deus. Não é sobre perfeição, é sobre proximidade. Você pode errar, cair, fraquejar. Mas se continuar voltando para Ele, se continuar buscando a sua presença, você continuará crescendo. Porque onde Deus habita, há vida. E onde há vida, sempre há esperança. As primeiras mudanças visíveis. Com o tempo, as mudanças começam a se manifestar do lado de fora. Aquilo que foi gerado no secreto, na intimidade com Deus, agora começa a tocar seu comportamento, suas escolhas, seus relacionamentos. Você não reage mais como antes. Aquilo que antes te dominava, agora já não tem mais tanta força. As pessoas ao seu redor notam. Talvez não saibam explicar, mas percebem algo diferente. Sua voz tem mais paz. Seu olhar tem mais compaixão. Seu coração, antes agitado, agora transborda calma. E tudo isso não é fruto de esforço humano, mas da transformação operada por Deus em seu interior. Você começa a ter discernimento. Percebe o que antes passava despercebido. Evita conversas que drenam sua fé. Se afasta, com sabedoria, de ambientes que ferem sua alma. Não por julgamento, mas por preservação. Porque quando você experimenta a presença de Deus, não quer mais viver longe dela. Os seus sonhos também começam a mudar. Aquilo que antes era só ambição pessoal, agora passa a ser alinhado ao propósito de Deus. Você começa a orar. Senhor, não o que eu quero, mas o que o Senhor quiser. E mesmo que essa oração custe, ela te dá paz. Porque confiar em Deus é melhor do que insistir em si mesmo. A ansiedade diminui. A pressa perde sentido. Você aprende que o tempo de Deus é perfeito, e isso te acalma. A cada dia, sua confiança nele se aprofunda. E mesmo quando algo não sai como esperado, você consegue descansar. Porque sabe, se Deus permitiu, é porque Ele está fazendo algo maior. Sua identidade também é restaurada. Aquilo que o mundo te fez acreditar, que você não era suficiente, que não era amado, que era incapaz, começa a ser desfeito pela voz do Pai. E você entende pela primeira vez com clareza: você é filho.
E isso basta. Isso te define. Isso te liberta. E nesse novo modo de viver, você não quer mais voltar para o que era antes, porque já provou algo maior. Já conheceu o amor que cura, a paz que preenche, a presença que sustenta. E agora, tudo o que você quer é permanecer nesse lugar. A guerra invisível. Mas nem tudo será fácil. A entrega desperta uma guerra invisível, mas real. Quando você se posiciona em Deus, o inimigo se levanta. Ele tenta te confundir, te acusar, te desanimar. E muitas vezes, isso acontece nas pequenas coisas. Um pensamento, uma dúvida, uma crítica, uma lembrança do passado. É importante entender que a entrega a Deus não te isenta da luta. Ela te capacita para ela. Deus não promete ausência de batalhas, mas presença constante. E é essa presença que te sustenta quando a guerra aperta. Quando você sente vontade de desistir, mas algo dentro de você diz: continue. O inimigo vai tentar te fazer pensar que nada mudou. Vai sussurrar mentiras dizendo que Deus te esqueceu. Vai tentar te afastar da comunhão, do propósito, da oração. Mas agora você tem uma arma poderosa, a verdade. E a verdade diz que Deus jamais abandona os que nele confiam. Você aprenderá que resistir é parte da caminhada, que orar mesmo sem vontade é ato de fé, que louvar no meio da dor é guerra espiritual, e principalmente que você nunca está sozinho. Há anjos ao seu redor. Há uma nuvem de testemunhas. Há um Deus que luta por você. Nessas horas, a Bíblia se torna mais do que um livro. Ela vira espada. Ela vira direção. Ela vira abrigo. Cada promessa se torna âncora. Cada versículo um lembrete. Eu estou contigo. Você lê e sente. Isso foi escrito para mim. Porque foi. A palavra viva fala diretamente ao seu espírito. E quando você vence uma batalha, por menor que seja, você se fortalece. Você começa a perceber que está crescendo, que está ficando mais sensível ao espírito, que sua fé está mais sólida. E tudo isso é parte do processo. A guerra não é sinal de derrota. É prova de que você está no caminho certo. A cada luta, Deus te revela algo novo sobre si mesmo e sobre você. E mesmo chorando, você aprende a confiar. Porque percebe que no final de cada batalha, há sempre um novo nível de intimidade com o Pai. A entrega te levou à guerra, mas a guerra te aproxima ainda mais do coração de Deus, a direção que você sempre buscou. Depois da tempestade, algo começa a emergir. Clareza. Aquela confusão que antes te paralisava começa a se dissipar. As perguntas ainda existem, mas agora vêm acompanhadas de paz. E aos poucos, Deus começa a revelar o que Ele tem para você. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para o próximo passo. Deus trabalha com propósitos, não com pressa. E quando você entrega sua vida a Ele, Ele começa a realinhar sua trajetória. Portas que você tanto forçou se fecham sem dor. Caminhos que você nem imaginava se abrem de forma inesperada. Porque quando você deixa Deus dirigir, Ele sempre encontra o melhor caminho, mesmo que seja diferente do que você imaginava. O que antes era dúvida, agora é direção. O que antes era ansiedade, agora é confiança. Deus fala de formas diversas, através da palavra, de pessoas, de situações, da paz interior. Você começa a ouvir com mais sensibilidade, a discernir com mais segurança. E mesmo que nem todos entendam o que você está fazendo, você sabe. Está seguindo a voz certa. Ele te mostra não apenas o quê, mas também o quando e o como. E isso te protege de decisões precipitadas. Ele não te empurra, ele te conduz. E você aprende que o tempo de Deus é tão perfeito quanto sua vontade. Aprender a esperar se torna parte do milagre. Porque no tempo certo tudo acontece como deveria. Você também começa a enxergar propósito na dor. Aquilo que antes parecia perda, agora é preparação. Você percebe que nada foi em vão. Cada lágrima, cada espera, cada queda, tudo cooperou para te trazer até aqui. A dor se transforma em testemunho. E você começa a entender que sua história pode curar outras.
Essa direção não se trata apenas de decisões grandes. Ela está presente nas pequenas escolhas do dia a dia. Você ora antes de responder alguém. Pede sabedoria antes de agir. Pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? E isso, por mais simples que pareça, transforma a forma como você vive. E com o tempo, você começa a se tornar resposta na vida de outras pessoas. Porque quem é guiado por Deus passa a ser canal dele. A entrega gera direção. A direção gera propósito. E o propósito transforma vidas, inclusive a sua. O testemunho que inspira outros. Quando você entrega sua vida a Deus e começa a viver essa transformação, algo inevitável acontece. Seu testemunho começa a falar. Às vezes com palavras, outras vezes apenas com atitudes. Mas ele fala, alto, claro, com poder, e atinge corações que você nem imagina. Pessoas ao seu redor começam a se perguntar o que aconteceu com você. Algumas se aproximam por curiosidade, outras por sede daquilo que você carrega, porque há algo em você que não pode ser explicado, apenas sentido. E quando percebem que essa mudança veio de Deus, muitos se despertam para buscá-lo também. Você se torna uma luz, mesmo sem perceber. E isso não é sobre se tornar perfeito ou religioso, é sobre ser real. As pessoas não se conectam com perfeição, mas com verdade. Quando você compartilha sua dor, seu processo, sua fé, você alcança almas, porque todo coração humano busca redenção. Seu testemunho carrega marcas, marcas de batalhas vencidas, de orações respondidas, de noites escuras que foram iluminadas pela presença de Deus. E é essa história que Deus usa. Não para exaltar você, mas para mostrar o que Ele pode fazer com alguém que se rende de verdade. Você começa a entender que a sua caminhada com Deus não é só sobre você, é sobre impactar outros, levar esperança, mostrar que é possível recomeçar, que há saída, que Deus ainda transforma, ainda cura, ainda guia, e que Ele quer fazer isso com todos os que se entregarem a Ele. Não se trata de ser pregador, cantor ou líder, se trata de ser testemunha. Sua vida, vivida em obediência e fé, fala mais do que muitos sermões. E nesse lugar, você se torna instrumento. Um vaso que já foi quebrado, mas agora carrega vida. E essa vida alcança outras. E isso te dá uma alegria que não pode ser tirada. A alegria de saber que você foi achado por Deus. E que agora é parte do plano dele para alcançar outros. Você não é mais refém do passado. Você é parte do propósito. E viver isso é viver com sentido. Permanecer até o fim. Entregar a vida a Deus é o começo, mas permanecer com Ele é o desafio diário, porque a caminhada com Deus não é feita de momentos isolados, mas de uma escolha constante, a de permanecer, confiar, buscar. Mesmo quando não sente, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando dói. Você vai perceber que às vezes a fé vacila, que há dias de cansaço, dias de silêncio, dias de dúvida. E tudo bem. Deus não se escandaliza com suas fraquezas. Ele se aproxima delas. Ele não desiste de quem vacila. Ele permanece. E isso é o que te fortalece para continuar. A permanência exige intimidade. É preciso cultivar o relacionamento com Deus como se cultiva uma planta, regando com oração, alimentando com a palavra, protegendo com comunhão. Não é sobre fazer por obrigação, é sobre amar por decisão. E quanto mais você ama, mais quer estar com Ele. Permanecer é escolher Deus todos os dias. Quando está tudo bem, e quando tudo desmorona, é orar mesmo cansado. É agradecer mesmo sem entender. É confiar mesmo quando tudo parece contrário. Porque a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela é constante. E isso te sustenta. Você vai entender que a jornada com Deus é feita de altos e baixos. Mas em todos eles, há graça suficiente. E é essa graça que te renova, que te levanta, que te impulsiona. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser constante. Porque Deus ama os que decidem ficar, mesmo quando tudo diz para ir. No final,
Você olha para trás e vê tudo o que Deus fez. Lembra de onde começou, de como se sentia, de como Ele te encontrou. E o coração se enche de gratidão, porque agora você sabe, não caminhou sozinho. Deus esteve com você o tempo todo. E agora, ao chegar ao fim dessa mensagem, eu te convido. Não pare por aqui. Continue. Continue buscando. Continue orando. Continue entregando. Todos os dias um pouco mais. Porque a verdadeira vida começa quando você entrega a sua ao Deus que te criou para viver plenamente com Ele. E Ele ainda tem muito mais para te revelar. Depois de tudo o que falamos aqui, uma verdade permanece brilhando com mais intensidade. Entregar a vida a Deus não é o fim de uma jornada, é o início de uma nova história. Uma história em que a dor encontra propósito, onde o silêncio é cheio de presença, e onde a esperança não depende das circunstâncias, mas de quem está escrevendo cada capítulo ao seu lado. Ao se render a Deus, você não está perdendo o controle, está confiando o volante àquele que nunca erra o caminho, e com ele, até os desvios fazem parte da rota da redenção. Talvez, enquanto ouvia tudo isso, você tenha se lembrado de momentos em que quis desistir, momentos em que sentiu que ninguém te via, que ninguém te entendia. Mas agora algo dentro de você diz: eu não estou sozinho. Porque você não está. Deus sempre esteve aí, esperando o seu sim, não para te punir, mas para te restaurar. E quando você se entrega, Ele começa a reconstruir tudo com uma perfeição que o tempo não pode apagar. Cada parte dessa jornada, a entrega, o silêncio, a presença, a guerra, a direção, o testemunho e a permanência, é uma peça essencial do quebra-cabeça divino que está sendo montado sobre a sua vida. Nada foi em vão. Nenhuma lágrima, nenhuma oração feita no escuro, nenhuma espera angustiante. Tudo está sendo costurado pela graça. E o que você vive hoje pode ser exatamente o ponto de virada que o céu preparou para revelar algo maior amanhã. Por isso eu te convido a não apenas assistir a esse conteúdo, mas viver essa mensagem todos os dias. Permita-se confiar, mesmo sem entender. Continue orando, mesmo sem respostas. Permaneça firme, mesmo quando tudo gritar para desistir, porque no final, você vai olhar para trás e perceber: entregar a vida a Deus foi a decisão mais transformadora que você já tomou. E a maior recompensa será a paz de saber que você está exatamente onde deveria estar, no centro da vontade do Pai. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde isso só para você. Curta este vídeo como um gesto de fé. Compartilhe com alguém que você ama. Se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que edificam e transformam. E comenta aqui embaixo: qual parte desta jornada mais tocou o seu coração? Sua história pode inspirar alguém que está precisando ouvir exatamente o que você viveu. Porque aqui, somos uma comunidade de fé. E juntos, vamos mais longe.